O melhor desta terra. É isso que eu recebo. É isso que eu declaro. É isso que eu compartilho com a vida daqueles que se conectam conosco, comigo e com a minha esposa, nesta noite maravilhosa, mais uma sexta-feira de reciclagem ministerial. Manifesta o milagre. Manifesta o milagre, Jesus. Manifesta o milagre. Para a tua honra. Para a tua glória. Amém. Entenda, e eu sei que alguns líderes fazem isso com relação à reciclagem ministerial também, e não deixe, sabe, de participar, de observar o que nós estamos trazendo da parte de Deus em todas essas ministrações. Ontem, inclusive, tivemos a live do nosso apóstolo, que achei muito legal, mudou agora para quinta-feira, porque ficava mesmo bem exprimido o horário com o culto de oração. Eu mesmo que atuo, né, internamente em uma área na igreja, no culto de oração, eu sempre tinha uma certa dificuldade de acompanhar desde o início, porque era exatamente o momento que eu estava me dirigindo para a minha casa. Então, as lives do apóstolo agora são às quintas-feiras. Sei que isso vai dificultar um pouquinho para as igrejas locais que têm seus cultos também às quintas-feiras, nós entendemos isso, fique tranquilo. Importante você acessar depois. Agora há pouco mesmo, o bispo Bishops, né? Quase que eu falei em inglês, né? O bispo José Carlos postou aí nos nossos grupos de WhatsApp. Eu imediatamente já compartilhei também nas minhas mídias, especialmente na página de missões do Facebook. E, claro, cada um vai, então, ajustando a sua agenda. Mas é uma alegria muito grande, um prazer imenso, quando eu vejo aqui um número mais que suficiente, acredite, só precisaríamos de 12, né? Para o apostolado, como Jesus teve, e precisaríamos de 3 para a materialização da graça de Deus, como é hoje a nossa realidade, quando Jesus disse, olha, onde estiverem 2 ou mais reunidos, então, no mínimo 2, e nós temos um número muito superior a esse. Ao nosso Deus toda a honra, toda a glória, louvor, império, domínio, poder e majestade. E acredite, receba, eu tenho autoridade para você, especialmente agora online, né? Ou quiçá alguém que acesse depois essa reciclagem, mas que se ligue comigo, que diga, bispo, estou ajustado, eu creio no seu chamado ministerial. Você me dá honra de profeta para ministrar já sinais, prodígios e maravilhas em nome de Jesus. Amém? Vamos juntos? Vamos. Então, olha, lembrando sobre a importância de se tornar um seguidor em todas as nossas redes sociais, principalmente no canal do YouTube de Missões. Precisamos aumentar esse número, me ajude, compartilhe, dê seu like, tá bom? E em todas as redes sociais das nossas igrejas locais, também da sede, claro, vamos mostrar a todos, dar esse testemunho que nós somos um corpo bem ajustado, que nós somos uma denominação forte e unidas. Como eu sempre digo, juntos somos mais fortes, hein? Filipenses 1:27, Paulo disse, lutando juntos pela fé evangélica. Amém? A minha gratidão a Deus, a cada um que realmente é fiel dizimista, seja líder, seja uma ovelha interativa, cada um eu posso chamar, e tenho chamado, de evangelista da graça de Deus. Aquilo que Paulo fala aos Efésios, no capítulo 4, quando ele fala sobre os ministérios, ele diz apóstolos, profetas, evangelistas. Olha, pastores e mestres, é o eixo central, é o eixo base, e que todos podem exercer esse dom de evangelista quando você manda a sua semente para a sede, seja você uma igreja local, seja você uma ovelha interativa, você é um evangelista da sede, você está nos ajudando, você está se associando conosco no nosso desafio, você está confirmando esse chamado denominacional, porque é daqui, eu estou apontando para cá, que é a direção da nossa igreja, né? É daqui, da rua Maricá 320, é da vida do apóstolo Miguel Ângelo. Eu falei isso lá em Curitiba, nós estávamos celebrando 17 anos, mas eu disse, não 17 anos, mas 42.
Por quê? Porque estão associados, seja na doutrina, né, no temor e na reverência a Deus, seja na fidelidade com as suas vidas financeiras. Então, é isso. Você também me dá autoridade, você diz, bispo, estou associado com você, está aqui meu comprovante, mande por e-mail de missões, mande pelo WhatsApp de missões, e você vai fazer parte do nosso relatório e vai me dar autoridade para dizer o que eu tenho dito para você sempre, né, com aquele quadro que eu sempre mostro e mando para vocês. É para encher, é para transbordar. Liga comigo aí. Eu recebo para encher, para transbordar. Senhor Jesus, em linha com a tua palavra, repita comigo. Ligue-se, coloque sua mão direita, a mão da autoridade e diga, é para encher, é para transbordar. Em linha, Senhor, com Filipenses 4,19, supridas as necessidades segundo a sua riqueza em glória. Em linha com Provérbios 3, versículo 10, celeiros fartos e lagares transbordando. Mas também, Senhor, em linha com Lucas 6,38, e também é transbordante. Nós vamos receber. É para encher, é para transbordar, Senhor. Em nome de Jesus. Para a tua honra e para a tua glória. Amém e amém. Está ligado? Está ligado. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, Paulo começa a tratar deste assunto, dizendo assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E é interessante porque o versículo 2, eu sempre digo, de Romanos 8, que a lei do Espírito da vida é a lei da graça. É a lei da graça. Que o versículo 2 diz assim, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Mas você sabe que esse segundo versículo, ele inclusive foi alterado pelas traduções. Do original, se você observar bem, Paulo, ele começa lá no capítulo 7, falando da igreja como um todo, mas nos versículos finais do capítulo 7, Paulo começa a falar de si próprio. Paulo começa a falar das dificuldades que ele tem, né, das debilidades da carne que ele próprio tem. Ele diz, desventurado homem que sou, em algum momento, não é verdade? E quando chega no capítulo 8, ele diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou do pecado e da morte. Então, ele está dizendo, me livrou, ele está se referindo a ele como exemplo, como modelo. Mas aqui, começando a ler, conforme está nas traduções do português em geral, parece que mudou o assunto. Não mudou, é o mesmo assunto, é o mesmo tema, é uma coisa pessoal, uma coisa personalíssima. E ele depois diz, porquanto que for impossível a lei, então está dizendo, no trato pessoal, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, e você vai ver como isso foi real na vida de Jesus. Ele diz, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. Mas para nós, quem? Os da graça de Deus. Nós que vamos seguir o modelo dele, nós que vamos entender a revelação da graça de Deus. E aí ele, então, diz, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, tem a ver com o versículo seguinte, que ele diz, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. E aí ele volta, finalizando, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então eu coloquei ali duas rampas, porque esta palavra pendor do Espírito, que ele antes fala inclinação, ela traduzida, ela é exatamente isso. É como uma rampa, como um homem aqui no meio, e eu fiz
do eixo, né, de uma pista de skate, colocando a pessoa numa posição inferior para mostrar que a nossa inclinação, ou seja, qual a rampa? Nessa palavra dos originais é a rampa. Qual a rampa que você vai subir? Qual a rampa que você vai buscar? O que você vai escalar? Né? Em que conhecimento você vai se pautar a sua vida? A epistemologia tem vários níveis de conhecimentos. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando de conhecimento da graça de Deus. Eu estou falando de entrar no eixo, de compreender definitivamente que todos nós, nesta terra, como seres pensantes, nós, como pessoas que têm uma rotina desafiadora para estar vivo, para permanecer vivo, nós temos uma tendência muito grande a ceder, às vezes, à carne e a chegar ao desespero. E é interessante, e você vai ver comigo, que não foi muito diferente com Jesus, não. Vamos ler aqui Lucas. Vamos ver aqui, Lucas capítulo 22, do versículo 39 ao 46. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. E tem um outro narrador, né, Mateus, que dos versículos 26, do 36 ao 46, narra esse mesmo fato. Mateus, no versículo 41, ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mas Lucas, por sua vez, como médico, como doutor, ele traz uma outra narrativa muito interessante. Olha, ele continua aqui dizendo: ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, se faça não a minha vontade, e sim a tua. Essa narrativa, daqui para frente, eu poderia fazer a minha eu gosto sempre de repetir, porque vai que uma hora chega o Roberto Carlos e Deus toca no coração dele, né? Daqui para frente tudo vai ser diferente, você tem que aprender a ser crente, a sua carne não vale nada. E Jesus chegava então a um ponto, desde o seu nascimento, vivendo, vencendo barreiras, imagine, manjedoura, o rei querendo matar, e os pais, filho de carpinteiro, uma luta tremenda, chegou lá, um ministério, né, com tantos testemunhos, toda vez que Jesus pregava também ele curava os enfermos, alguém que na carne, era carne como nós, foi tentado, inclusive pelo diabo, a se exaltar na carne. Era uma carne frágil, era uma carne supersensível. Você leu comigo Romanos 8, que condenou Deus na carne o pecado. Então, Jesus, agora, você vê claramente, por isso que eu trouxe a narrativa de Lucas, porque Lucas, como médico, como um doutor, e você vai observar comigo que esse versículo a seguir está até entre colchetes, por quê? Porque é uma narrativa específica de Lucas, provavelmente, lá dos canônicos, né? Não estava escrito exatamente dessa forma, mas com a narrativa, que Mateus, Marcos e Lucas são os livros sinóticos que tratam dos mesmos assuntos com visões diferenciadas, e Lucas era um médico, era alguém com um conhecimento mais profundo, e ele aprofunda aqui, nessa narrativa, como um diagnóstico médico. Para você ter uma ideia, lá em Colossenses 4:4, o apóstolo Paulo chega a chamar Lucas de o médico amado. Lucas, em outros momentos, Lucas sempre trazia, quando falava de uma cura específica de Jesus nos outros livros, mas Lucas ele trazia um diagnóstico médico, ele trazia uma holística médica. E é interessante porque nós podemos ver essa relação aqui.
Por que, bispo, você está enfatizando tudo isso? Para você entender como Jesus na carne estava debilitado ali. Sabe, esse Jesus no momento da pré-crucificação, você pode ver esse sentimento de Lucas, sabe, nessa holística. Lucas, como médico, chega a entender um pouco mais essa dor profunda de Jesus, porque lá em Mateus e Marcos fala de outra forma, mas Lucas, ele deixa claro. Sabe, nessa versão especial que eu uso, corrigida, né, e atualizada, Ferreira de Almeida, nas versões atualizadas, essa palavra até aparece em colchete, mas ele diz assim: então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E agora é que vem o diagnóstico, hein? Porque só Lucas fala assim: e estando em agonia, orava mais intensamente o seu direito. Jesus, apesar de ser o próprio Deus, naquele momento que ele sentiu, sabe como é assim? Chegou a hora, chegou o momento. Jesus estava em agonia. E Lucas, ele traz aqui, olha o diagnóstico médico, ele diz assim: e aconteceu que muita gente diz assim: Jesus suou sangue. Não, não é isso que diz. Ele diz assim: e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Ou seja, a dor era tão grande, Jesus devia estar suando ali de uma forma tão grande, que estava escorrendo, como se estivesse sangrando. É isso, por dentro ele sangrava, irmãos. É uma holística médica, você está entendendo? Era uma dor insuportável para a carne. Lucas está dizendo, é como se fosse uma hemorragia interna e pelos poros começassem a sair gotas de sangue. Olha como é lindo você poder pegar a Bíblia com exegese, né? Com a leitura da letra, levando ao tempo e trazendo para a revelação, para valorizar um texto. Que bom, né? Você está comigo nessa reciclagem ministerial, ao nosso Deus, toda a honra e toda a glória. Mas é essa meditação que nos faz, irmãos, compreender por que tantas vezes nós ficamos. Imagina, todos nós. O próprio Jesus ficou. O próprio Jesus ficou. E eu vou te falar, ali naquele momento, Jesus faz um apelo que se houvesse outra forma dele salvar a humanidade, na carne ele estava tão frágil que ele queria qualquer coisa, menos o Calvário. Se tivesse uma outra forma, ele passaria longe do Calvário. Mas ele também, que era o próprio Deus, que jamais seguiu a vontade, né, mesmo de uma carne tão frágil, ele não cedeu a esse sofrimento. O apóstolo Paulo, quando fala aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, né, ele diz que ele foi tentado à nossa semelhança, mas sem pecado. Lucas, quando profetizava, lá em Isaías 53, versículo 6, ele disse: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quer dizer, as dores do pecado. Sem ter pecado, ele sentiu dores do pecado. Sabe aquela expectação de juízo e fogo que Paulo fala aos Hebreus? Que nós que conhecemos a graça, quando ele fala terrível coisa, é isso que quando a pessoa conhece a coisa que é perigoso, não negocie, porque nós vamos entrar aqui na parte nossa agora da responsabilidade desse conhecimento da graça de Deus. Porque naquele tempo, os discípulos não tinham isso que nós temos hoje. É lógico que toda vez que havia um sucesso, desde o início, um sucesso em cada batalha, em cada luta, seja na vida de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Sansão, de quem você possa pensar nos heróis da fé, era sempre o espírito da fé atuando. Mas, naquele momento, Jesus alertava os discípulos e dizia para eles vigiarem e orarem, dizia que a carne era fraca, o espírito era forte e tal, porque era um momento tenso, que dependia de um estilo de oração, que eu vou te falar, na graça tem que ser outra coisa. Agora que nós vamos avançar e você vai ficar maravilhado comigo.
Porque diz que quando Jesus voltou, levantou, foi ter com os discípulos, ele achou os discípulos dormindo. E Lucas, aí eu volto a dizer, porque os outros livros não trazem o diagnóstico. Mas Lucas deixa bem claro que eles estavam dormindo de tristeza. Eles estavam tão abalados com tudo aquilo que Jesus tinha acabado de falar, de dizer, olha, agora é a hora da espada, agora é tudo ou nada, agora é o momento, estou concluindo a minha obra, eles estejam preparados. E eles estavam tão atemorizados, tão, às vezes, irmãos, as perspectivas, aquilo que a gente vê, olha, cuidado, é porque a pandemia, gente, está muita gente que está morrendo, você vê quantas pessoas, né, partiram nessa pandemia, um momento atípico a nível de óbitos, quantas pessoas sofrendo, nossa palavra de carinho, de conforto, sempre mandamos as pessoas enlutadas, nós mesmos temos aí muitos motivos de luto, mas e aí já tem gente aí desesperada, gente inventando, gente já querendo prever, dizendo, porque isso e aquilo. Nada disso, irmão. Nós não podemos desanimar, não podemos parar, não podemos ficar criando teologias. Nós temos que ficar atentos à nossa vida espiritual. Não deixar esse espírito de intimidação, que naquela época era muito mais patente, e olha, era muito mais fácil para eles se extraviarem, e muito mais difícil para eles se orientarem. Viu? Diga comigo, os discípulos de Jesus, apesar de andarem juntos de Jesus, neles ainda não havia o Espírito. Então, eles estavam ali muito mais tomados, imagina, e nem sequer conseguiram orar. No outro livro, chega Jesus a reclamar, puxa, nem uma hora. Nem uma hora. Teria sido o tempo ali que Jesus teria ficado. Vocês puderam vigiar comigo em oração. Então, nós temos agora que entender aquilo que só as 14 epístolas explicam. Só o apóstolo Paulo explica. Aliás, deixa eu te lembrar o que eu sempre digo. As 14 epístolas são prima da Bíblia Sagrada. O Evangelho da Graça é a ciência que explica a Bíblia, ok? Agora nós vivemos o novo pacto. O pacto de confissão, o pacto de boca, o pacto de fé, o pacto da palavra, o pacto do Cristo em nós, a esperança da glória, de Colossenses 1:27. O pacto do poder que opera em nós infinitamente mais, conforme Efésios 3:20. O pacto, sabe, que não dá mais para a gente dar estas desculpas da tristeza para entrar na esparrela da carne e no pendor da carne, por isso que Paulo alerta. Nós agora estamos cheios, amados, e temos que estar cheios do Espírito Santo. Nós temos, diga comigo, nós temos necessidade e toda a responsabilidade de permanecer cheios do Espírito Santo. Você sabe o que é alguém cheio do Espírito Santo? Não é igual a esse copo. Esse copo não está cheio do Espírito Santo. Né? Que numa ilustração, como se ele fosse, essa água fosse espírito e nós fôssemos esse copo. Ele teria que estar até a boca cheio. Por que ele teria que estar cheio? Porque se nós, e creio eu, em nome de Jesus, que cada um de nós, como eu me sinto aqui também, a cada vez que eu estou recebendo a palavra, e a cada vez que vem uma luta, e eu volto a entrar na palavra, se eu estiver cheio, o que acontece? O que a palavra faz? Espírito, alimenta, enche. O que isso aqui faz? Transborda. Vamos entender isso com o contexto que vem à frente? Eu tenho 10 minutos para isso. Vai dar tempo. Então, você vê que lá em Atos, até ali, nos Atos dos Apóstolos, no dia do Pentecostes, não havia essa possibilidade. Mas lá em Atos, para você ter uma ideia, no capítulo 2, versículo 13, diz que os que não entendiam esse momento, eles zombavam, diziam, olha, eles estão embriagados. Estão embriagados? Não, irmãos. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles estavam transbordando. Cheio do Espírito Santo é estar transbordante do conhecimento e da revelação e daquilo que Deus tem para nós.
e nós ficamos como embriagados mesmo. Eu expliquei isso, inclusive, na nossa Epistolia de Curitiba. Então, no Pentecostes, o sinal do Espírito Santo para os leigos estavam como embriagados. Então, o Espírito Santo, para a gente dar uma sintetizada aqui, o Espírito Santo, ele é como um alimento, como um combustível. Nós precisamos estar embriagados do Espírito. Efésios 5:18 diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, eu expliquei lá em Curitiba, e volto a dizer aqui para nós hoje: enchei-vos mas embriagai-vos. Então, não, uma pessoa que está embriagada, ela, para permanecer embriagada, ela não pode parar de beber, não é verdade? Se ela parar de beber, vem o quê? Vem a ressaca, vem o sofrimento. É a ressaca, é o que vem quando a pessoa para de beber. Pois eu quero dizer hoje, não pare de beber dessa água. Não pare de estar embriagado do Espírito Santo. Não pare de estar com o teu copo cheio, para que na hora de um problema você rebata com a palavra e sabe o que acontece? Você transborda com a autoridade do Espírito Santo. Então, esse alimento, esse combustível, bispo, como é que isso funciona? Romanos 1,17 diz que o justo viverá por fé. Romanos 10,17 dizia assim: a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, nós temos o dom da fé, nós temos o copo, nós temos o Espírito Santo como combustível, que é o que trabalha pela palavra, pelo lavar regenerador da palavra, pela espada do Espírito. Tem gente que compara o Espírito, a espada, né, a palavra, diz, a espada, a palavra é uma espada, ele ainda compara com a espada que o espadachim usa. Não é. Paulo, quando fala aos Hebreus, ele diz que a palavra é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Depois, quando chega lá em Efésios 18, ele diz, em Efésios 6, quando ele fala sobre a armadura, ele diz, ela é a espada do Espírito. Porque a palavra é que faz o Espírito crescer, alimentar a fé e nos deixar fortes, saudáveis. Mente, lembra? A mente, a psique apoiada, as nossas emoções equalizadas no Espírito. Então, nós só temos uma forma de prevalecer contra o pendor da carne, hoje, na graça de Deus. E Paulo é quem traz isso de uma maneira assim maravilhosa, porque já falei, as 14 epístolas, ele diz, orai sem cessar. E aí eu digo para você, orar sem cessar, orar no Espírito. Vejam só, Efésios 6:18-19, diz assim, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e Paulo se inclui dizer também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Ou seja, se nós não estivermos nesse eixo do Evangelho, irmãos, e orem por mim, para que, sabe, em 2010 eu estava lá em Portugal e uma senhora disse para mim, que eu nem sei até hoje se era um elogio, se era uma verdadeira, se era uma colocação jocosa, mas aquilo ali, se ela me visse hoje, ela então diria que eu sou, sei lá, um quartel-general de artilharia o tempo todo. Aquele dia ela me chamou de uma metralhadora. Eu quero crer que eu estou melhorando. Estou ainda, mas se eu era uma metralhadora, agora eu sou um quartel disparando, irmãos, ganhando a guerra. Aquelas operações que a gente fazia na Brigada Paraquedista, com as 3 forças, Exército, Marinha e Aeronáutica. Pude participar de 2 delas, uma benção. Eu quero ser um quartel inteiro. Sabe quando o Eliseu disse para o moço, para aquele assistente dele, que não estava com olhos espirituais iluminados, Efésios 1:18 diz isso, mas Eliseu estava, ele disse, ele orou e Deus abriu os olhos do moço e ele viu carros e cavalos de fogo. Um ministério angelical tremendo em volta de Eliseu. Recolchemantaná, e é hoje alguém com esse copo cheio, que na hora que vem uma luta, opa, ele recebe essa informação na sua psique, o cérebro, a plasticidade, né, capitão, do cérebro, totalmente moldada pela palavra, como diz Romanos 12:2, e ele transborda. E ele tem lá um batalhão, ele dispara mesmo.
Transborda a palavra, transborda o que Deus tem, e não o que o mundo tem. Então ele diz, orando com toda a oração e súplica, para que essa palavra seja o nosso norte, norteie a nossa vida. E ele diz claramente, orando o tempo todo no Espírito. O que é orar no Espírito? Irmãos, orar no Espírito é confessar a palavra. É rebater tudo com a palavra. Imagina. Se eu recebesse o diagnóstico médico que me deram sobre uma mentirinha aqui no meu ombro, que já, graças a Deus, está melhorando, já estou gesticulando muito melhor e tudo mais, sabe, são dores da vida, irmãos, tudo bem, mas se eu seguisse o diagnóstico médico, nem viajar para Curitiba eu teria viajado. Imagina se eu vou parar, irmãos. Imagina. Enquanto tiver fôlego, enquanto Deus me der qualquer condição. Meu amado, se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, rasteje. Mas não fique parado. Não pare. Se precisar recuar, recue. Mas não fique parado. Recue para tomar impulso. Porque recuar não é retroceder. Recuar é segurar a onda, é esperar, é corrigir o azimuth. Como aconselho você a assistir a mensagem lá no YouTube da nossa Cristo Vive Curitiba, que você vai ver a mensagem completa sobre isso da semana passada. Mas eu, nessa conclusão, diria mais. Eu diria, orar no Espírito. Orar no Espírito é obedecer à vontade de Deus. E obedecer à vontade de Deus é andar no Espírito. Foi isso que Jesus disse. Jesus passaria longe, ele disse, ai, Senhor, se possível, mas que se cumpra a tua vontade, seja feito conforme a tua vontade. O Jesus, Filho, a carne se submetendo ao Jesus Espírito, ao Jesus Deus. Aí você tem que ler o livro do nosso apóstolo, 2 livros, tem um que é Cristo é Deus e tem outro que é a Deidade de Cristo. Você vai entender melhor isso. Você vai ter que ler João, do capítulo 1, versículo 1 ao 14 também. João já dava uma palhinha do que era isso, e lógico, vai ter que ler várias vezes as 14 epístolas, e graças a Deus a maioria aqui eu já sei que leu. Isso é mais para alguém que às vezes nos visita e acessa as nossas reciclagens, esse toque, tá bom? Mas vamos finalizar então, traduzindo melhor esse orar sem cessar, né, com orar no Espírito e, por conseguinte, andar no Espírito. Como obedecer hoje à vontade do Pai? Vamos, então, a um texto autoexplicativo aqui em 1 Tessalonicenses. Vou fazer uma leitura rápida do capítulo 1 de Tessalonicenses. Olha como Paulo explica bem isso aqui à igreja. Em 1 Tessalonicenses, capítulo... 2 Tessalonicenses, capítulo 5. Vou ler alguns versículos aqui, a partir do capítulo 5, a partir do versículo 1, ele diz, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Cuidado com quem está aí inventando a volta de Cristo, querendo pregar a escatologia, a graça de Deus não nos permite isso. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentinamente destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Naquela época não existia cesariana, era outro estilo, hein? Imagina. E Paulo, então, traz isso para essa analogia. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, porque esse dia, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe surpresa. Aqui Paulo, agora ele coloca, mas você não tem trevas. Que historinha é essa? De você que é da graça de Deus, agora ficar agitado para lá e para cá. Estou trazendo para versão revista, atualizada e comentada, vamos lá, com devida vênia ao Espírito Santo. Coloque aí Bispo Daniel Anacleto de Oliveira. Graças a Deus. A honra que Deus te dá, ninguém pode tirar. Então, você não está em treva, você não está mais como os discípulos que dormiram de tristeza. Não pode deixar a tristeza te levar ao sono espiritual. E ele vai avançando, ele vai explicando isso aqui. Isso aqui é um concreto de tudo que nós falamos até agora. Porquanto vós todos sois filhos da luz
e filhos do dia. Não, nós não somos como da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos, sejamos sóbrios. Ou seja, não siga o pendor da carne, siga o pendor do Espírito. Esteja atento, esteja ligado, seja espiritual, rebata. Irmãos, acredite, eu vejo muitas pessoas, às vezes até muito queridas, torcerem o nariz para mim várias vezes, seja em casa, seja nos meus amigos na rua, na igreja, qualquer situação que eu às vezes rebato, às vezes, desculpe, desventurado homem que sou, eu estou melhorando nisso, mas às vezes eu até trato de uma maneira contundente, como não tenho que fazer, eu sei disso, vou melhorar. Você já se entristeceu comigo no passado, olha, aproveita essa reciclagem para pedir perdão, eu estou melhorando nisso aí. Porque às vezes, sabe, é complexo, e às vezes me bate, às vezes a pessoa torcer o nariz, rejeitar uma informação espiritual e acabo indo para a carne também, não pode, porque aí acaba entristecendo. Tem que continuar no espírito, por isso que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Por isso que Paulo disse, me ajude em oração lá em Efésios 6,18. Me ajudem, tá bom? Porque é duro. É dureza ver isso às vezes. Então ele diz, sejamos sóbrios. É o pendor do Espírito. O pendor do Espírito vai nos trazer a sobriedade, né? O eixo espiritual. Aí ele diz, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o concreto. Que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Ou seja na nossa labuta, aparente luta ali, eu quero num aparente estar... aparentemente você está dormindo, né? Como aquela tradução do Salmo 127, aos seus amados ele o dá em conforme, nós estamos seguros. Às vezes é um recuar, mas você não está parado, você está agindo em comando do Espírito Santo. E ele diz, somos do dia do amor, sóbrios, revestindo da couraça da fé, do amor, da salvação, porque Deus, ele diz, porque Deus nos deu para a ira, morreu por nós, vivamos, união com Ele. É aqui que eu queria chegar, parei aqui, né? Quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estás fazendo. Agora, pois, rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam, vivei em paz uns com os outros, exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Se você não estiver transbordando do Espírito, como é que você vai seguir o pendor do Espírito, né? Olha que desafio. Agora ele diz assim, evitai que alguém retribua a outra em mal por mal. Olha, nós temos que funcionar nisso aí. Há um tempo tínhamos uma pessoa entre nós, já não está entre nós, eu tenho orado muito porque queria muito bem essa pessoa, não está entre nós, mas que vez ou outra, né, amor, nos trazia notícias, nos trazia informações, dizia, fulano de tal falou isso. Um dia eu disse para essa pessoa, para ele, amado, não quero falar muito, não vamos fazer conta. Só que eu disse assim, olha, não me diga mais isso. Não vou dizer se é amado ou amada não, tá? Mas eu só disse assim, não me diga mais, não me conte mais, eu não quero saber. Eu não quero saber. Porque entendi que aquela pessoa também estava me trazendo ali, de certa forma, tentando gerar em mim também uma raiz de amargura, uma coisa que não era boa. Não vai edificar, irmão, ore, sabe, interceda, não fique espalhando, isso abomina, Deus abomina quem espalha contenda. Então, evitar, pelo contrário, seguir sempre o bem entre vós e para com todos. Diz assim, regozijai-vos sempre. E no 17, orai sem cessar. Orai sem cessar. Como alguém vai orar sem cessar? Paulo, no fim, ele finaliza concluindo, ele diz, em tudo dai graça. É assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Pai em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. E aí no versículo 23 ele fecha e diz, o mesmo Deus da paz vos santifique
que em tudo o vosso espírito, alma e corpo, ele fala dessa composição nossa, irmãos. Corpo, a carne, carne, espírito, pendor da carne e do espírito. O que está no meio disso? A alma, a psique, as nossas emoções, a nossa plasticidade cerebral, que eu tenho tratado nos últimos temas, tenho falado nas terças, falei em Curitiba, acho que já falei na última reciclagem ministerial também. Eu disse que sejam íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E o 24 ele diz, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. E aí, estouramos 5 minutos, obrigado, porque ninguém saiu, hein? Que bênção, que bênção. Então, os mesmos que nós começamos aí dos 5 minutos em diante da mensagem, que bom que esse assunto te interessou, porque é exatamente assim. A minha palavra de fechamento, minha não eu, mas a graça de Deus comigo. Irmãos, eu sei que é difícil, é duro, para mim é. Para mim também é. Acredito, imagino para o nosso apóstolo, muita frustração, é o tempo todo, nossos líderes locais, você às vezes ovelha interativa, você missionário da graça de Deus, você às vezes só uma pessoa, às vezes só uma família, igual o nosso pastor Paulo, lá em Vila Velha, nosso pastor Paulo com a sua família, tínhamos lá um núcleo avançado, pessoas que não nos representavam, se desviaram, o pastor Paulo ficou firme, está com a gente, às vezes eu sei que sofre tanta coisa, tanta afronta, mas Deus tem o tempo dele para todas as coisas, irmão. Nós não vamos ficar tímidos, nós não vamos ficar cansados, nós não vamos chegar a essa tristeza, porque nós não temos esse direito. Entenda, nós não temos esse direito que os discípulos de Jesus tinham. Nós não somos discípulos de Jesus, nós somos imitadores do Cristo ressuscitado e glorificado. Era disso que Paulo tratava. Foi disso que Jesus tratou com Paulo no terceiro céu. Foi disso que Paulo tratou nas 14 epístolas. É disso que o apóstolo Miguel Ângelo trata há 42 anos. Mais especificamente, depois que recebeu a revelação da graça de Deus, mas Deus já o chamava desde o leito hospitalar. Se você ler o livro Miguel Onde Estás, você vai entender o que eu estou falando. A autoridade ministerial da última reforma protestante. É graça sobre graça. Então eu encerro com Efésios 6,14. Efésios 6,14, que Paulo diz, estais, pois, firmes. Paulo começa lá, tratando, para chegar a esse ponto de dizer agora, estais firmes. Como é que nós vamos estar firmes? Como é que nós vamos estar orando sem cessar? Como é que nós vamos estar, que cada palavra nossa seja uma oração? O que é oração? Essa palavra do contexto original é o verbo em ação. É a palavra viva. Isso é oração. Desculpe, irmãos. Você está na reciclagem ministerial. Desculpe, às vezes eu me exaltar tanto, mas Paulo diz, estás pois, Efésios 6,14, texto final. Estás, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Pendor do Espírito é a nossa única caminhada. Dá trabalho. É difícil. Mas para nós, perfeitamente possível. Possível. Nós somos mais do que vencedores, Romanos 8,37 diz isso, exatamente por isso. Porque Cristo pagou esse preço para nós. E o que a gente tem que fazer é seguir cada vez mais, ficando cheio dessa palavra. Me ajudem, compartilhem, façam o que eu vou fazer. Ó. Vou fazer agora, já vou pegar aqui, grupo integração, isso, agora vou copiar esse link para mandar para todos os da minha lista estou mandando aqui, ó, para todos da minha lista. Façam o mesmo, pegue esse link e compartilhe também com a sua família, com os amigos, com os irmãos da igreja. Vamos multiplicar bastante
reciclagem de hoje, afinal, é um tema que nós precisamos demais, demais. Além, claro, das máximas da nossa reciclagem, uma delas é esse momento de comunhão que nós trazemos com a diretoria de missões, para que todos sintam-se realmente em comunhão. É um momento de comunhão, a gente procura intensificar isso, e só não participa, não sente isso, né, verdadeiramente, aqueles que, por algum motivo, ainda não foram despertados para isso. Então, é momento de você também ser um arauto, né, um arauto de Deus, para fazer essa palavra correr aí, olha. E pronto, e nós temos que lançar a rede, O peixe, quem coloca na rede é o Senhor Jesus. Os bons peixes, só me interessam os bons peixes, né? Só aqueles que são espirituais. E se algum que não for, Deus permitir, assim seremos o bom perfume de Cristo, como Paulo diz à igreja dos Coríntios, né? Tanto nos que se salvam, como nos que se perdem. Nossa postura é essa. Eis-me aqui. Estamos neste mundo para sermos usados por Deus, e ser usados por Deus é a grande honra, é o grande mistério que os filhos de Deus precisam entender. Hoje o nosso tema é Deus quer te honrar. Reciclar para avançar, reciclar para crescer, reciclar para memorizar, reciclar para não retroceder. A base é Cristo, a orientação é bíblica e a forma é de Deus. É assim que a gente começa cada reciclagem ministerial. Eu levanto a minha mão direita, a mão da autoridade, e dou graças a Deus pela sua vida. Você que diz um sim a mais para Deus. Eu dou graças a Deus pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, da bispa Rosana, de toda a família apostólica, que confiam na nossa vida, na diretoria de missões, e assim podemos também estar ministrando esta reciclagem ministerial aqui da nossa casa, como uma extensão do altar apostólico da graça de Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão na reciclagem ministerial. Olha, glórias a Deus, estamos com um grande número de irmãos conectados agora. Não esqueça de dar o seu like, tá bom? Nessa reciclagem ministerial. E agora, continuando nossa reciclagem de uma maneira bem tranquila, eu quero falar com você sobre esse nosso tema de hoje. Deus quer te honrar. Deus me mostrou algo muito grandioso, né, muito tremendo, nesse texto que eu já havia lido várias vezes, mas eu não tinha pensado nesse foco ainda, de João 10:10. E eu entendi nitidamente que Jesus estava falando de honra. E reforçou esse tema, que já tinha sido gerado, né, desde terça-feira, me parece. Mas ontem veio esse versículo para dar essa roupagem muito especial nesse tema. Um versículo que eu reli várias vezes e sempre pensava nele sem entrar nesse foco que nós vamos comentar agora. É quando Jesus diz, né, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Depois ele diz, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aí eu fui pensar nesse versículo com exegese, hermenêutica, ou seja, trazendo para o tempo em que ele realmente foi escrito e exatamente a colocação que Jesus estaria fazendo com essa fala. Ele estava dizendo aos discípulos um alerta sobre a via crucis. Ele estava dizendo, o ladrão vem, ou seja, o diabo,
que ainda estava solto, que ainda tinha uma ação maior na terra, que hoje não tem mais, catargel, Paulo disse, foi totalmente destruído, ele está preso em algemas eternas, mas naquela época, né, havia essa possibilidade que Jesus ainda não tinha morrido na cruz do Calvário, não tinha ocorrido o tetelestai, a manifestação da vitória da cruz do Calvário, a vitória contra a morte do pecado. Então, prestem atenção nisso, para vocês entenderem como Deus quer nos honrar. Primeiro, com a visão exata desse contexto. Porque ele alerta os discípulos, ele diz, o ladrão vem. Então, o ladrão, nesse contexto, ele estava dizendo, vem contra quem? Vem, primeiramente, contra o próprio Cristo. Na Via Crucis, achando que teria vitória para roubar, para matar e para destruir. E até hoje, agora não o diabo, como os crentes da lei ficam por aí pregando, aqueles que não têm conhecimento, que está endemoniado, tira o demônio, e acreditem, 99% do problema do cristão é emocional. É deixar-se perder na mente, não obedecer a Deus e entra em crises. E os manicômios estão cheios de Samuel, Manuel, Emanuel, Sadraque, Mesaque, Abednego, até Misael e Dorcas. Os presídios, os cemitérios com morte prematura, porque as pessoas não entenderam que Jesus estava ali dizendo, olha, o diabo vai tentar e vai achar que vai ter vantagem sobre mim. Só que eu vim, e nesse momento que parecer de maior derrota para vocês, os discípulos acabaram praticamente não entendendo tanto isso, né, ou tão bem. Alguns nas suas epístolas depois mostram que já estavam entendendo, mas quem teve a revelação plena foi Paulo, e hoje, graças a Deus, traz ao nosso ministério, estende-se às nossas vidas, e nós estamos aqui para clarificar um pouco mais isso com esse texto. Eu tenho que levar essa nossa conversa, né, muito devagar, para a gente, então, compreender definitivamente que quando Jesus dizia, o ladrão vem, com esse contexto da Via Crucis, mas ele disse, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, é que na cruz ele iria selar um momento em que tudo na vida ministerial, na vida espiritual, na vida do ser humano, filho de Deus nessa terra, teria que mudar. Teria que ser de honra. Era uma palavra, sabe, de definição. Era uma palavra de alerta, mas também de definição. Hoje não é mais para o Filho de Deus, para o crente, para a Igreja de Cristo, ficar com esse medo que tem do diabo, ficar usando o diabo para colocar medo nas pessoas. Não é. É para viver a vida em abundância. Então, Deus quer te honrar com a vida em abundância. E, acreditem, quizá 90% dos evangélicos, dos cristãos, não experimentaram isso. Todos poderão, mas nem todos viverão isso. O povo de Deus vive entrevado, vive com insegurança, vive amedrontado, vive assustado, vive criando estratégias próprias, lutando de um lado para o outro, trabalha muito mais do que precisaria, até mesmo com relação ao ministério mesmo, que estou falando. Nós temos que encontrar, então, esse eixo da maturidade. Veja o que eu vou te falar. Você não foi criado para ser entrevado. Você foi criado para ser iluminado. Ó, joga essa frase aí. Diga, eu não sou um entrevado, eu sou um iluminado.
Quem é um entrevado? O entrevado é aquele que fica entre trevas. Você não é para ficar entre trevas, você é para ficar entre luzes, né? A luz de Cristo, a luz da vontade de Deus, refletindo em você, e você ser o luzeiro do mundo. Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 6 a 8, ele diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs. Está irmãos, o engano, o espírito do erro, o espírito do engano, ele está proliferando. Cuidado, atenção, atenção, cuide da tua vida, cuide da tua família, cuide da tua igreja, que não é tua, nada disso, todo esse teu que eu falei aí, nada é teu, tudo é de Deus. Tudo é de Deus, porque nós somos únicos com Deus, ninguém leva nada nem ninguém junto para o céu. Então, cuide de tudo aquilo que vem à tua vida com zelo, com atenção, pensando que você tem que dar contas a Deus, você tem que servir a Deus, você tem que honrar a Deus para ser honrado. Porque na graça é assim. Em Gálatas 6,7, Paulo diz, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então, a nossa vida aqui na Terra, hoje, ela é literalmente embasada e baseada na forma em que nós conseguirmos enxergar tudo isso aqui. Então ele diz, ninguém vos engane com palavras vãs. E as pessoas gostam de ser enganado. O povo gosta de ser enganado. Já desde o tempo de Nero, o que ele dizia? O povo gostava de quê? Pão e circo. Desculpe, o povo gosta. E nós, olha que eu falei nós, hein? Nós na carne, todos nós temos essa tendência. Eu digo sempre, cuidado, que o bom te atrai, o agradável te distrai, mas só o perfeito te constrói. Porque Paulo diz lá aos Romanos, no capítulo 12, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então busque esse eixo, esse contexto. Porque senão você vai entrar nesse engano aqui, meu irmão. Ele diz, olha, que ninguém vos engane com palavras vãs. E aí ele explica o que acontece quando a gente se deixa enganar com palavras vãs. Seja que alguém nos diga, ou seja que nosso homem exterior que se corrompe de dia a dia, o nosso homem carnal nos diga que, olha, a maior luta nossa o tempo todo, amados, acreditem, não é contra ninguém, não é contra aquele patrão, não, a gente tenta culpar o tempo todo mundo, mas a maior luta tem que ser conosco. Que luta! Uma luta desproporcional, uma luta brava. A nossa carne tem uma força sobrenatural se nós deixarmos. Ai de nós não alimentarmos o nosso espírito. Então, essas palavras vãs, que eu faria uma remissão com Filipenses 4:8, nós estamos fazendo aqui um sermão, né, temático, mas também expositivo agora desse Efésios 5. Muito importante você trazer isso aqui para o Filipenses 4:8, por exemplo, que Paulo diz, tudo que é puro, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Como aquela ilustração, né, do pássaro, você já deve ter ouvido, desde que o pássaro voe e até pouse na sua cabeça. Porque você não pode evitar. Já viu como é rápido? Ele vem e pousa. O pássaro, ele pousa muito rápido. Agora, você pode deixar até que o pássaro pouse na sua cabeça. Você só não pode deixar que ele faça ninho. É um ditado antigo. Deixa que ele pouse, mas não deixe que ele faça ninho. Se você tem obrigação, o pássaro vai vir, ou seja, o dardo inflamado, as fragilidades da carne, os pensamentos negativos, as setas, né, a mortandade que assola ao meio-dia, a peste perniciosa, é tudo que você está vendo aí da realidade que o mundo está hoje. Que loucura! Que loucura, que tormenta, né? O mundo está passando, imagine, isso vai fazendo um estrago tremendo nas emoções de todo mundo,
todo mundo fica à flor da pele, todo mundo sensível, ninguém quer mais aturar desaforo de ninguém. E ele diz, olha, essas palavras vãs, elas provocam uma coisa horrível. Ele diz assim, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Está dizendo, palavras vãs, elas trazem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aí você diz, que alívio, bispo. Então quer dizer que se a ira de Deus vai ser só contra os filhos da desobediência, eu estou tranquilo nisso aí. Não, tem uma vírgula aqui, e tem um entre vírgulas, que é terrível. Porque ele diz assim, não sejais participantes com eles. Quer dizer que o Filho de Deus, quando desobedece, ele participa, ele sofre a cólera, a ira de Deus, ainda nos dias de hoje. O que é sofrer? É deixar de viver a vida em abundância. Porque o mundo só tem tragédia, o mundo só tem mentira, o mundo só tem pavor, o mundo só tem desorientação para nós. Desafios, só não dá para você acreditar quase em nada do que falam e do que dizem a você. E olha aquilo que a tua mente diz para você. Hein? Aí ele diz, pois outrora eras trevas. Ou seja, estávamos entrevados, né? Estávamos no meio das trevas, estávamos entrevados. Ele diz, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Quer dizer, desculpe, quer dizer então que mesmo sendo filhos de Deus, mesmo agora com a promessa de Cristo, selada com o alerta que ele deu lá em João 10:10, os discípulos ficaram apavorados porque você vê, eles não alcançavam. E para nós hoje vivermos o ápice, né? A plenitude da bênção de Cristo, sermos co-participantes da natureza divina, como Paulo diz nas suas epístolas, nós vivermos com os olhos do coração iluminados, nós compreendermos a suprema grandeza e esperança dos santos, nós vivemos essa excelência da vida, nós reinarmos em vida, como ele fala aos Romanos 5,17, nós temos que andar como filhos da luz. E Deus quer que nós façamos isso. Deus quer nos honrar. E por que nem todos vivem essa honra? Por que a gente se distrai às vezes tanto? E olha que eu estou falando nós, eu estou falando da gente, eu não estou falando só de você, porque é um perigo essa coisa da mente carnal. Na terça-feira passada eu falei isso. A mente carnal, né? Aquela mente do homem exterior, do homem que se corrompe, do homem natural, do homem que se deixa levar pelas coisas do mundo. Eu disse, a mente para a gente. Né? A mente carnal mente para a gente. Ela nos boicota. E nessa hora mesmo, acredite, podíamos ter tanta gente conectada aqui conosco, na verdade, não temos. Tem muita gente se boicotando, tem gente, sabe, deixando de experimentar crescimento, conhecimento, novidade, um toque aqui, outro ali, você vai crescendo, você vai alimentando. Quem você alimenta mais, fica mais forte. E tem gente essa hora que está assistindo programas de televisão, está assistindo programas sensacionalistas, está querendo descobrir qual é a nova cepa. Será que é a vacina A, B, C ou D? Todas elas são experimentais, queridos. Estão fazendo experiências conosco, sabia? Não existe nenhuma vacina que tenha sido já definida.
Só daqui a 3 anos é que vamos saber, ter certeza realmente de qual vacina foi a mais eficaz ou não. Muitas pessoas já estão morrendo, inclusive, por causa de vacinas. Bicho, eu não quero falar muito disso, senão daqui a pouco vão achar que eu estou dizendo para não tomar a vacina. Eu tomei uma dose, daqui a pouco eu vou tomar outra, porque daqui a pouco nem viajar eu posso. Nós estamos sendo obrigados, mas que você esteja consciente de que o mundo está fazendo uma perversidade. E nós, filhos de Deus, aquilo que a gente não puder deixar de obedecer, vamos obedecer às leis, claro, mas nós vamos ficar firmados nessa palavra aqui, irmãos, porque senão fica complicado. E quando você acessa um vídeo, um canal de TV, fica nessas televisões sensacionalistas, então, tem uma até que chamam de lixo, que eu fico com pena, porque o lixo é reciclável, e essa rede de TV me parece que não é, mas não sei onde eles vão chegar. Estão dados, um instrumento tão grande na mão do diabo como estão sendo, destruindo lares e famílias há tantos anos. E tem pessoas que essa hora estão ligados lá, podiam estar com a gente aqui na reciclagem. Mas eu não estou aqui para condenar ninguém, eu vou continuar gritando. Vamos continuar fazendo a nossa parte. Nós vamos continuar gritando. Porque nós temos a mente de Cristo. Tem a mente natural, que mente para a gente. O tempo todo, nos boicota. Eu vou te falar, irmão. A gente, às vezes, fica focado e com medo só do outro, que o outro pode nos fazer. E a gente esquece que, se a gente se distrair, a nossa própria mente vem com uma força, a mente humana, a mente natural, com uma força tremenda. Paulo disse, o mistério da iniquidade já opera. O diabo está preso. As setas, os dardos, as situações, do nada você está assim, tranquilo, fazendo tudo certinho, mas vem uma situação, vem uma pessoa, às vezes uma pessoa da família, da tua casa, às vezes acontece. Você pode ser na vida da tua esposa pode ser na sua vida, o filho na vida do pai, o pai na vida do filho. Nós temos que ter um cuidado tremendo, porque senão dentro da nossa própria casa, às vezes a gente provoca um no outro reações terríveis, de sofrimento. Cuidado com os julgamentos. Paulo, quando fala lá aos Coríntios, né, capítulo 2, versículo 16, ele diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. E aí ele fala que quando você está ativo nisso tudo, você tem um juízo perfeito. Procure ativar a mente de Cristo. Busque de alguma forma, quando a coisa estiver muito apertada, você achar que não tem para onde correr, vai para um cantinho, faça uma oração, coloque um louvor, coloque numa mensagem do nosso apóstolo, ou uma das nossas mensagens das missões, ou das nossas igrejas locais. Procure se alimentar, né, da graça de Deus de preferência. Tem louvores maravilhosos, como esse que eu comecei hoje, a nossa reciclagem também. Eles vão te ajudar a voltar para esse eixo da mente de Cristo. Senão, irmãos, é complicado. Porque se nós deixarmos só pelas aparências, só pelo estereótipo, eu quero dizer o seguinte, nada é o que parece no estereótipo. Nada é o que parece. Tem que vir de dentro para fora. Tem que vir de entender que com Deus temos honra, com o mundo, desonra, vergonha, vexame, frustração. Não adianta bater o pé, não adianta se rebelar, não adianta dizer que não, mas não sou eu, sou eu, foi meu pai que me fez assim, quem quiser que me faça outro. Não, tira isso da tua mente, porque a mente mente pra gente. Todos nós erramos, sim. Todos nós precisamos melhorar, sim. Todos nós precisamos mudar, sim. Todos nós precisamos fazer por menos, sim. Ah, mas ele não faz também, então faça você. Entenda que existem 3 imagens
Sempre existirão 3 imagens. Nessa nossa existência humana, olha como isso é complexo. Primeiro, a imagem com a que você se vê. Você se vê de um jeito. Humanamente falando, você vai se ver de um jeito. Depois tem aquela imagem que você tenta passar para o outro. E você acha que o outro está te vendo daquele jeito. Porque você está tentando passar aquela imagem para o outro. E tem a imagem que realmente aquela pessoa te vê. E é terrível. Acredite, porque dificilmente, nunca as pessoas vão te ver conforme você gostaria que elas vissem. E você também nem vai conseguir se ver corretamente. Por isso que isso tudo aqui precisa ter um eixo, que é o eixo do amor. Jesus disse, mandamento eu vos dou. Depois, quando ele fala do primeiro, segundo mandamento, ele diz, o primeiro é amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, ou o teu próximo como a ti mesmo. Eu digo sempre, são 2 mandamentos em um só, com 3 desdobramentos, e 2 mandamentos com o mesmo peso, porque ele diz, o segundo é semelhante a esse. Ele fala, não é maior nem menor. Então, quando você é ativamente de Cristo, aí tudo vai passar por esse amor. O amor de Deus por você, o amor que você tem pelo próximo, quer dizer, ama a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. E aí você ama o próximo e você consegue se amar. Porque senão fica preso nessas aparências do mundo, que é o que você pensa de você, com a mente carnal, o que o outro pensa de você, que acredite, o juízo do outro sobre você vai ser sempre tão terrível quanto o seu sobre o outro. Evite lançar sentenças, querer... se está com alguma dúvida, se está com alguma situação que você não gostou, fale logo, não deixe passar tempo e fique remoendo e fique achando. Sabe que às vezes uma coisa a pessoa faz com uma intenção e você já está com um pré-conceito. Cuidado, a pior coisa que existe é esse, o pré-conceito. Tudo isso é da carne, tudo isso é nossa mente carnal. Então vamos focar nisso. Não somos entrevados, não vamos nos distrair para não nos deixar enredar com as coisas vãs. Vamos deixar Deus nos honrar com a vida em abundância. Há 2 ou 3 semanas eu falei na terça-feira, e também acho que já falei aqui, sobre os 4 P's, lembra? Os 4 P's, entender que nós estamos nessa terra com um chamado para Deus nos usar, e isso passa por um projeto de Deus, passa por passagem, né? Passagem nesse mundo, passa por um propósito e promessas. Nós temos a palavra de Deus com mais de 7.000 promessas, irmãos. Mais de 7.000 promessas aqui, olha, a boca de Deus falando para nós. A Bíblia está recheada de promessas para nos fazer viver a vida em abundância que Jesus selou na cruz do Calvário. Por isso que ele disse, eu vim. Haverá uma definição com a minha vinda. É para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, hoje, de novo, se você quiser, olha, coloque aí, ó, projeto, passagem e propósito nas promessas. Lembra? Como eu já venho dizendo. Então, irmãos, deixa Deus te usar porque Deus quer te honrar. Ative a mente de Cristo. Seja fervoroso. Porque o que Deus tem para nós é honra. Nós vamos fechar o nosso estudo de hoje com Apocalipse. Bispo, Apocalipse, vamos falar de escatologia? É ruim, não adianta ficar me puxando. Tem muita gente que às vezes manda vídeo, manda perguntinha de escatologia. Não vou falar de escatologia, me nego. Não vou falar de escatologia, porque nem Apocalipse é o livro da escatologia. Apocalipse é livro de revelação. Quem inventou essa coisa de escatologia é a lei. Quantos estudos de escatologia eu fiz e só vivia com medo de ir para o inferno?
Sabe? Hebreus 6 não me dá autoridade para ficar falando de escatologia. É para deixar levar para o que é perfeito, é para viver a vida em abundância. Deixa juízo final, ressurreição de mortos. Deixa essas coisas com o plano de Deus. E viva a vida em abundância. Deus quer somente uma coisa de nós: disponibilidade para gerar intimidade. Diga, se eu me coloco em disponibilidade, isso gera intimidade. É o que está aqui em Apocalipse capítulo 3, num versículo que é um dos mais mal interpretados da Bíblia Sagrada, Apocalipse 3:20, quando João escreve à igreja de Laodiceia, ele diz: eis que estou à porta e bato. Não é porta do coração, não tem lugar nenhum escrito coração. Porta da nossa casa espiritual. Porta da nossa mente de Cristo, nosso despertamento para o que Cristo consumou na cruz do Calvário. Para vivermos o fervor da graça de Deus. Daquilo que foi anunciado ao apóstolo Paulo, que foi confirmado por João com 7 cartas às mesmas igrejas. Ele diz, agora para Laodiceia: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, esse ouvir, você sabe que dos originais não tem nada a ver com essa forma de ouvir que a gente fala aqui, porque ouvir, na terça-feira eu disse, se eu estou com um zumbidinho aqui no ouvido, já desde criança trabalhei muito jovem, sempre em barulhos, né, muito altos, não existiam aqueles proteção EPI, nada disso, e hoje eu herdei esse zumbidinho que eu declaro em nome de Jesus que vou ficar bom. Já estou encontrando aí, Deus está mandando um escape. Segunda-feira eu vou fazer começar um tratamento para tirar esse zumbidinho do meu ouvido. Mas estou aqui, estou ouvindo. Quando eu lembro dele, então, é que eu ouço mais. Ouço o zumbidinho do ouvido, ouço o barulho do motoqueiro que está rodando aí na rua. Ouvi agora há pouco as buzinas do motoboy que veio fazer entregas. Ouço passos de alguém se andar aqui dentro de casa. Se alguém falar lá na sala, na cozinha, eu ouço. Estou na sala, né? Eu ouço. Então, esse escutar, nosso ouvido, ele tem uma capacidade, sabe, de ouvir muitas coisas ao mesmo tempo. Então, a Bíblia, quando está falando disso aqui, não é esse ouvir de escutar naturalmente, é o ouvir de captar, de, sabe, olha, conseguir atingir o ápice, ouvir o que o bispo Daniel, por exemplo, está falando, mas vir a revelação. Então, ele diz, se ouvir, né, se compreender, se aproveitar as oportunidades, imagine o que Deus tem a manifestar, a materializar. Ele diz, se você me ouvir, você abrir a porta, eu vou entrar, eu cearei com ele e ele comigo. Isso é comunhão. Isso é honra de Deus. Você imagine, isso é intimidade. Você imagina nós gozarmos da intimidade com Deus? Quando chega aquele momento de maior tormenta, às vezes e tal, e pá, vai fazer a diferença em onde? Em quem? Em quem estiver no eixo da intimidade com Deus. É triste porque às vezes você quer tanto, né, que outras pessoas também entrem nessa vibe e às vezes as pessoas não entram. Você não pode forçar ninguém. Isso é pessoal. Mas é você, com você e Deus. Há poucos dias, talvez uns 2 meses, uma pessoa me disse, bispo, eu estou fazendo uma análise, sabe, com um psicanalista aí, muito famoso e tal. Eu falei, minha amada. E naquele culto eu tinha até chorado um pouco, eu sou muito chorão, e aquela pessoa ficou assim, querendo meio que me indicar até para o psicanalista. Eu falei, minha amada, nós líderes, olha, entenda bem, hein?
Entendo o que eu vou te falar agora. E você que é da graça de Deus, você que é uma ovelha da graça de Deus, você começa a ser um líder, você começa a ser um diferencial onde você estiver. Não vai existir nenhum psicólogo, nem psicanalista que vai conseguir resolver os conflitos que virão bater a tua porta, meu irmão. Ou você se resolve com Deus, desculpe o que eu vou falar aqui, ou a casa cai. Bispo, é grande a ruína. E essa casa que cai que eu estou falando não é perder a salvação, é a casa da graça de Deus. É a casa sobre a rocha, é a casa edificada sobre ouro, prata e pedras preciosas. Muitos estão, nessa pandemia, muitos estão voltando para a lei. Muitos estão deixando as igrejas, direto. Muitos. Sabe por quê? Porque a casa cai. E deixa de viver a honra com Deus. E Deus está promessa, ele diz, eu entrarei, cearei com ele, e ele comigo. Essa é a proposta de Deus. Vida em abundância, intimidade com Deus, salvação plena, plenitude da bênção de Cristo. Assim seja. Assim disse o Espírito da Graça. Deus quer te honrar. Eu sou o Bispo Daniel Anecleto e essa foi mais uma reciclagem ministerial. Amém? Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o seu diretor de missões, Bispo Daniel Anecleto. Eu quero te fazer uma solicitação, um pedido. Nós estamos em campanha, nós precisamos de aumentar o nosso espaço no YouTube e para isso precisamos de mais seguidores. Mas além disso, acima disso, nós queremos encorajar você a passar a mensagem. Então, divulgue o canal de Missões Cristo Vive, Missões Cristo Vive Oficial no YouTube. Seja um seguidor e também passe, multiplique o número de seguidores e leve essa mensagem à sua família, aos seus amigos, aos membros da Igreja Cristo Vive. Eu conto com você. Não se esqueça, siga-nos no YouTube. Eu sou o Bispo Daniel, graça e paz.